E aí, você que está conosco, muito bom sempre ter sua presença aqui no podcast O X da Questão. Esse podcast tem um compromisso de levar para você informação de qualidade, histórias e conteúdos que fazem toda a diferença, que farão toda a diferença na sua vida a partir do momento que você aprende com as pessoas que passam por aqui. Sempre trazendo um convidado especial, que vem com toda a bagagem, o histórico profissional dele, é empreendedor, esportista, enfim, trazendo sempre um conteúdo de qualidade para você. E eu volto a reforçar os meus pedidos de todas as aberturas que tenho a oportunidade de fazer aqui no podcast, que sempre é interessante você curtir os nossos materiais, os nossos conteúdos e também compartilhar. Por quê? Se fez sentido, se você gostou do episódio, faz sim, todo sentido também você compartilhar com os amigos, com a família. Por isso, compartilhe sem moderação. Não é verdade, Liana Leite? Exatamente, Cleverson Pereira. Quem é a convidada de hoje? A convidada de hoje, eu vou falar para você, Cleverson, cada vez mais os nossos episódios e a temporada estão ficando assim, gente, tá elevando o padrão, não sei se vocês estão vendo, mas esse cuidado é feito exclusivamente para você. Nossa produtora maravilhosa, a Val, ela faz assim uma lista, não é, Cleverson? Verdade. E hoje temos uma convidada olímpica, Cleverson. Uma atleta olímpica. Que eu vou até aqui pegar minha colinha, Cleve, para falar aqui. Eu já abri aqui no quadro de medalhas, tá? Só para vocês terem uma noção de quem que a gente está falando. Bom, vou começar. Ela já foi campeã brasileira várias vezes, inúmeras vezes. Já foi líder no ranking brasileiro. Ela contou aqui pra gente nos bastidores que quando ela veio aqui pro Brasil, com 13 anos, ela foi campeã de todas as bases, sub-15, sub-17, sub-21, na categoria adulta também. E a parte mais importante, que ela foi campeã dos Jogos Sul-Americanos de... Ixi, aqui eu não vou saber falar. Cochabamba. Estamos falando da Amanda Simeão. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha carreira e todos esses momentos incríveis que a esgrima me deu representando o Brasil. Não, o prazer é nosso de a gente aprender aqui com você junto, assim, não sei quem está assistindo a gente, mas eu vou aprender aqui com você tudo hoje sobre esgrima, tá? Fechou, combinado. Mas pra gente começar, conta pra gente como que começou, de onde surgiu essa paixão e esse início na esgrima? Bom, eu comecei a esgrima quando eu morava na Itália. Eu estava comentando com vocês, né, que com 4 anos eu fui a primeira vez para a Itália. Fiquei indo e voltando com a minha mãe até os 7 anos. Com 7 anos, realmente, eu me mudei para a Itália. E lá, a esgrima é um esporte comum. Antes de fazer esgrima, eu fiz vários outros esportes. E um dia, estava tendo apresentação de esgrima na escola. E a professora de educação física me colocou para jogar. E eu ganhei de todo mundo. E daí ela já falou, nossa, Amanda, eu acho que você tem talento pro esporte, né? Esgrima talvez seja uma coisa que você deveria pensar em fazer. E pouco tempo depois, eu me inscrevi na esgrima lá na Itália, comecei a praticar, eu acho que eu pratiquei durante 1 ano quase. E em 2007 eu voltei a morar no Brasil. E daí, quando eu estava aqui no Brasil, a minha base era muito forte já. Porque a esgrima é conhecida por uma potência mundial da esgrima. Então, assim, a Itália, né, uma potência. E daí eu voltei para cá com uma base muito forte, comecei a treinar em Curitiba, tinha os irmãos Atos, Ivan, Schwantz. Na época a gente viu que eles estavam jogando os Jogos Pan-Americanos de 2007 do Rio. Minha mãe falou, Amanda, corre aqui, eles estão na TV, tem esgrima em Curitiba. Você tem que começar a fazer esgrima aqui. E daí eu comecei a fazer esgrima em Curitiba e eu falo que a esgrima me escolheu, porque os resultados foram vindo muito rápidos e eu fui participando de várias competições. E você comentou, né? O meu primeiro estadual, eu acabei ganhando todas as categorias. Eu tinha 14 anos, eu acho. E eu ganhei as categorias pré-cadete, cadete, juvenil e adulta. Então, ali eu acho que o pessoal já começou a olhar e falou, eu acho que ela vai trazer bons resultados para o Brasil, né? E foi assim que eu comecei. Não, e trouxe, até esqueci de falar do principal... Do índice que você falou, após 50 aí? Quantos anos que você trouxe a medalha? Faziam 56 anos que o Brasil não trazia uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. E eu encerrei a minha carreira nos Jogos Pan-Americanos há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. E foi a primeira medalha de ouro que as mulheres trouxeram para o Brasil. Não tinha nenhuma mulher que tinha medalha de ouro na esgrima, nos Jogos Pan-Americanos. Então, foi assim, realmente encerrar com chave de ouro e fiquei extremamente feliz com isso.
Literalmente. Que legal, show de bola. Bom, vamos falar um pouco sobre o esporte, porque ele é bem técnico, né, Amanda? Então, o que você pode explicar para nós como que funciona, onde é a pontuação? Que eu acho que o povo também lá que está em casa, o pessoal, ele também está curioso para isso. Mas eu tenho essa curiosidade, porque eu assisti esgrima na Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos, mas eu queria saber, por que deu ponto, acabou, terminou, enfim. Quais tem um tempo, né? Os fundamentos. Eu acho que isso é legal. Então, rapidamente, a esgrima são 3 modalidades: espada, florete e sabre. Então, se você vê na TV, tem uma pessoa que tem colete só no tronco, tem uma pessoa que tem colete metalizado até os braços e a máscara também é diferente. Isso diferencia, assim, no primeiro olhar que você vai conseguir identificar as 3 modalidades. O que diferencia elas é a região que o toque é válido, o tipo que a arma é feita. Então, tem o copo, que é o que protege. Antigamente, quando você nas tinha... eras medievais. Exato. Uma coisa te protegendo, a gente tem o copo que protege e o toque. Então, a espada como que funciona? A espada vale o toque no corpo inteiro, então não tem um colete metálico. Quando toca, aciona e vale o toque junto. Então, quando os dois tocarem no mesmo segundo, vai acender as 2 luzes do aparelho. Como que funciona para acender a luz? Você tem a espada, ou florete ou sabre, que conecta. Quando você conecta, tem um fiozinho que passa, você passa ele dentro da roupa, tira ele aqui e conecta ele naquele fiozinho que vocês veem que fica passando atrás quando a pessoa está competindo. Esse fio, ele leva até o aparelho. Então, é como se fosse acender uma luz. Você, na hora que a espada toca no adversário, você tem que fazer uma força na espada de 800 gramas. Então, você faz esse toque. Na hora que enverga, toca... tem uma molinha dentro que ela, na hora que você faz assim, ela encosta e aciona a luz. Então, no aparelho, na mesma hora, já aciona a luz e sinaliza o toque. A diferença das outras modalidades é o toque válido. Então, o florete você só pode tocar no tronco. E o sabre é tronco, braço e máscara. E o placar vai até 5 toques quando é classificação. E eliminação é até 15 toques. Você tem 3 tempos de 1 minuto de descanso ou até 15 toques. Então, se você, por exemplo, acabou os 3 tempos, você está empatado, você tem 1 minuto para desempatar. Ou quem terminar na frente, acabar o tempo, ganha. Resumindo, legal, é isso. Legal. Tá. Ainda não peguei, mas vou até o final da conversa, eu entendo. Eu já lutei, então já sabe. Ô, Amanda, mas assim, você contando essa história, a treinadora não, a sua professora de educação física lá, digamos que ela foi sua primeira olheira, né? Que ela falou assim, opa, pera lá, ela tem domínio e ela vai ser boa nisso aqui. Depois que você decidiu entrar na esgrima e se aprimorar ainda lá na Itália, lá você já se tornou profissional ou foi aqui no Brasil? Lá você já entrou pro profissional? Não, lá eu não era agonística, que eles falam. Só comecei pra conhecer a modalidade mesmo. Certo. Quando eu vim pro Brasil, que eu comecei a competir, que eu me tornei atleta, né? E depois a gente vai subindo, porque quando eu tava em 2009, no meu primeiro Mundial Adulto, eu tava na Turquia, em Antalya, e em 2009 saiu a eleição, que é a Olimpíada do Rio de Janeiro, que é a Olimpíada de 2016 seria no Rio de Janeiro. Tava todo mundo torcendo, vai ter a Olimpíada em casa. Eu confesso que eu nem sabia direito o que era uma Olimpíada, tá? Eu fazia esgrima porque eu gostava da modalidade. Eu não tinha aquele intuito de, nossa, vou ser campeã olímpica. Porque eu nem sabia direito o que era uma Olimpíada. E daí, nesse dia, tipo, a minha mãe conversou comigo, os treinadores, todo mundo, os atletas. E a minha mãe falou, Amanda, você tem uma oportunidade única, que é participar de uma Olimpíada em casa. Talvez nem os teus netos vão ver uma Olimpíada de novo no Brasil. E assim, você vai estar super nova. A gente tá falando, na época eu tinha 15 anos. Era 2009, a Olimpíada seria em 2016. Ela falou assim, tá com 20, 22, 23 anos, você pode fazer qualquer coisa depois disso. Mas perder essa oportunidade de ter uma Olimpíada em casa e estar lá, é uma coisa que você deveria, assim, se agarrar com todas as forças e focar nisso. A gente tá falando que era outubro, agosto ou setembro de 2009. Em dezembro, tava eu, minha mãe e meu irmão, com 21 malas, indo pro aeroporto para treinar com um dos melhores treinadores do mundo, que é o Daniel Levavasseur. Ele morava em Paris. E a minha mãe falou, Amanda, escolhe
procura o melhor treinador do mundo nesse Mundial. E daí me falaram muito do Daniel. Eu queria voltar a morar na Itália, confesso. Porque eu já falava italiano, tinha meus amigos, sabe? Assim, era tudo o que eu mais queria. Só que a minha mãe não queria voltar lá. Ela falou, não, a gente tem que ter experiências novas. Isso vai te fazer crescer como ser humano, aprender uma língua nova, ter novas culturas. Então, ela falou, só não quero ir pra China, entendeu? Só não vai me colocar em lugares também muito longes. E daí, a minha mãe, ela sempre trabalhou muito na parte de comprar apartamento, que depois a gente vai falar lá da imobiliária, mas ela tinha essa área muito de ter imóveis. Então, possibilitava ela estar morando com a gente lá na Itália, na França, porque era rendimento dos imóveis que ficavam lá, não precisava estar todo dia trabalhando, Sim. né? Perfeito. E, resumindo, fui morar lá na França para treinar com o Daniel e fiquei alguns anos focada nisso para ir para a Olimpíada. E como aqui no seu material fala que você iniciou na seleção brasileira aos 13 anos. Isso. Como que é para uma menina, que agora depois a gente vai falar do seu ano sabático também, que você falou assim, olha, eu só quero ser filha, não quero pensar em toda essa pressão de uma nação ou de um peso. Como é que aos 13 anos estar numa seleção brasileira de um esporte que não é tão conhecido e tão acessível para nós brasileiros? Então, esse dia eu estava até comentando com os meninos mais novos que estão fazendo jornalismo. E eu falo que quando você começa uma coisa na base, quando você é jovem, as coisas são muito naturais. Sabe quando você está aprendendo a andar? Ninguém chega pra você quando você tá com 20 anos e fala, mas como é que você aprendeu a andar? É meio que uma coisa automática, uma coisa normal. Eu lembro quando eu tava no meu primeiro Pan-Americano, na categoria, acho que cadete ou juvenil, não lembro. Eu fui medalhista, fiquei em 3º lugar. Eu não sabia. Só quando eu perdi pra ir pra final... que me falaram, Amanda, você ganhou medalha. Tipo, eu só queria ganhar medalha, não sabia se era 1º, 2º, 3º, nada. Foi, tipo, natural. E quando veio o convite da seleção, foi assim, imagina, eu fui para o meu primeiro estadual, ganhei todas as categorias. Daí me convocaram para ir para o meu primeiro intercolegial. Assim, eu fui representando o meu colégio, fui representando o Brasil e ganhei. Nem sabia que eu tava ganhando a competição. Quando eu ganhei, me falaram, você foi campeã. Tipo, eu só entrava e jogava. Eu fazia, tipo, o que era qual é o meu objetivo? Ganhar dessa adversária. Eu não olhava quem era a próxima, qual que era a próxima competição, o próximo objetivo. Não. Era jogar esgrima. Fazer isso bem feito. E daí foi indo muito natural. Daí quando me convocaram pro meu primeiro brasileiro, eu fui, ganhei meu primeiro brasileiro. E daí veio os primeiros Jogos Pan-Americanos. Foi indo, assim, sabe? Não tem essa pergunta de, você tá na seleção brasileira. Sim. Eu acho que você sente que você tá na seleção brasileira quando começa a ter patrocinador, quando começa a ter entrevista, quando, sabe, aquela... Visibilidade, né? A visibilidade eu acho que ela começa a te colocar que você começa a entender, sabe? As pessoas falam, nossa, mas você tá ciente que você tá entre as 16 melhores do mundo no que você faz? Nós somos 8 bilhões de pessoas e você tá entre as melhores no que você faz. E daí começa a cair a tua ficha de que, tipo, legal, cara, talvez você realmente esteja fazendo algo muito bem feito. Bacana. Ô Amanda, você falou, a gente vai falar depois até do patrocínio, mas assim, o esporte hoje, para quem quer começar, quero começar a esgrima, é um esporte caro? Custa caro? Aí que tá, pra começar a esgrima, primeiro de tudo, é diferente, não é um esporte tão acessível porque você tem que ter uma pista de esgrima que tem 14 metros, você tem que ter material, tipo, você não pode ter uma espada, porque talvez, no começo você pode ter uma, mas ela vai quebrar. Você tem que ter uma roupa que vai te proteger, então não é só, tipo, vou colocar um maiô e vou nadar, eu preciso ter Às vezes, pra jogar futebol, nem de chuteiro você precisa ter, você consegue jogar descalço mesmo. A esgrima não, você precisa se proteger, você precisa ter um material que esteja apto a te proteger, porque é uma espada, a gente não pode negar isso. Então, para começar, já é difícil você encontrar um lugar que tenha todo o material, espaço e, principalmente, pessoas que estejam capacitadas a te ensinar a jogar esgrima. Porque também é um esporte, assim, muito complexo, que, se você não tiver realmente o conhecimento, você não vai aprender quase nada. Então, primeiro de tudo, difícil encontrar um lugar. Segundo, se você fizer parte de algum clube que tem esgrima, muitas vezes o clube ele tem projetos
que o governo abre inscrição para você comprar material, para ter escolinha de esgrima e por aí vai, dependendo de cada base, o seu material. Então, você pode fazer esgrima, às vezes, estando dentro de um clube, pegando as roupas, as máscaras, espadas, tudo emprestado. Quando você não está num clube, você precisa ter o seu próprio material, daí começa a ficar um pouco mais cara. O material é feito de Kevlar, sabe? Para aguentar... o Kevlar é feito... roupas à prova de bala. Então, são materiais caros. E espada também é um material caro, máscara. Eu não vou mentir para você falando que não é caro. É caro. Legal. E, assim, você falando de toda essa infraestrutura que precisa ter, hoje no Brasil, você conhece, assim, ou pode citar alguns clubes ou espaços que quem queira começar esgrima? Porque às vezes eu acho que também começa naturalmente, né? Assim, a criancinha tá lá fazendo assim, né? E ela nem sabe o que é aquilo, mas ela tá fazendo. E que espaço ou que local a gente tem hoje aqui no Brasil? Então, com certeza, toda criança, uma vez na vida, pelo menos, já pegou, que seja um pedaço de pau na mão e ficou batendo em alguém, pega a vassoura, qualquer coisa. Verdade. Todo mundo tem, acho que, esse intuito, essa coisa... Instintiva, né? Exatamente. Tanto que esgrima é um dos esportes mais antigos que tem. Eu acho que ele veio exatamente dessa coisa de se proteger, de caçar, de fazer alguma coisa com uma espada na mão, né? Então, é normal que eu acho que a gente já nasça um pouco com isso. Mas, assim, se uma pessoa hoje em dia quer fazer esgrima, tem muitos lugares. Aqui em São Paulo, Pinheiros, Paulistano. Tem academias privadas também. Depois eu posso passar o nome e tudo, e você pode colocar. Em Curitiba tem Curitibano, Círculo Militar... Tem a Academia Mestre Cato, que é muito forte. No Rio de Janeiro tem academia... Tem, assim, se você quiser realmente... Nas em vários grandes lugares, capitais, tem, né? tem esgrima. É só dar um Google e você vai achar. Perfeito. Você acompanha o esporte ainda? A luta, assim? Olha, eu faço parte do grupo da espada feminina, porque a minha missão, assim, muito forte dentro da esgrima brasileira depois de um tempo, foi juntar a espada feminina, a equipe da espada feminina. Porque na esgrima, eu não comentei isso, mas tem a parte individual, que todo mundo sabe, mas a gente tem também a parte equipe, que é uma das formas de você se classificar para a Olimpíada, é pela equipe. Então, eu sempre tive um pouco essa missão de ser a pessoa que juntava as meninas da equipe, que ligava, falava, vamos participar, vamos fazer acontecer, vamos lá conversar, fulaninha, tem que fazer isso daqui, sabe? Sempre tive um pouco esse papel. E quando eu fui embora quando eu me aposentei na esgrima, a Nathalie também se aposentou e acabou que a equipe deu cada uma foi para um canto, e daí estavam vindo meninas mais jovens, e daí elas pediram a minha ajuda para tentar juntar a equipe, colocar um foco, um objetivo, uma meta, e também conversar com a Confederação Brasileira de Esgrima, porque eu tinha muito esse papel de ligar para o presidente, para o vice-presidente, estava lá há muitos anos, então acabei que... Hoje em dia eu não sigo o esporte como antigamente, mas obviamente eu sempre tô olhando e torcendo, e sempre gera aquela curiosidade, porque às vezes eu me pergunto, será que eu poderia voltar? Será que se eu voltar eu ainda consigo ganhar? Porque um dos motivos pelo qual eu parei foi porque eu não queria perder. Então eu falei, não, eu quero parar no auge, quero parar enquanto eu sou campeã. Isso mesmo. Sabe? Eu não queria ficar naquela, tipo, vendo as meninas novinhas, que, tipo, eu era uma pessoa que elas olhavam e falavam, nossa, Amanda. E daí elas ganhando de mim, eu falei, não, acho que eu não quero. Tá certo, tá certo. Até porque a gente falou aqui que você parou bem jovem, né? E falando em parar jovem, tem, assim, uma expectativa da vida da atleta esgrima? Então, a esgrima dizem que você atinge o seu auge mesmo com 30 anos. Hoje eu tenho 30, daqui a 2 semanas vou fazer 31. Mas eu sou uma atleta tecnicamente jovem que ainda poderia continuar estar no seu auge, né? Mas assim, com 22, 23, 24 anos, você já pode estar super bem. Já tem campeões olímpicos jovens também. Mas é que a esgrima, ela é um esporte muito mental. Dizem que é um xadrez em alta velocidade misturado com um pôquer onde você tá blefando. E quanto mais maturidade você tiver, paciência, para conseguir realmente blefar de uma forma que o teu adversário não entenda o que você quer fazer e você leve ele ao erro, você vai estar no seu auge. Se você conseguir amadurecer, entender bem o esporte e manter o seu corpo bem com 30 anos, 35, cara, você fica realmente muito, muito bom. Porque quando a gente é jovem, quando a gente tem 20, 18,
a gente não consegue ter a maturidade, às vezes, sabe? O treinador fala, não vai. Ele tá te chamando pra você entrar no toque, porque ele vai te parar. Você faz o quê? Exatamente o que o treinador falou pra você não fazer. Porque você não se aguenta, sabe? Sabe quando mãe fala, Amanda, não faz isso, fica quieto, não fala. Você vai lá e faz, e bim. É exatamente igual na esgrima. Então, se você consegue ter essa maturidade, essa paciência pra esperar o momento certo, o timing, sabe, da coisa, e você conseguir levar o teu adversário pra ele fazer o que você quer que ele faça, sem que ele saiba que você tá fazendo isso de propósito, eu acho que é o X da questão. É verdade, Viu? concordo. Já concordo trouxe. E hoje, por exemplo, você tem alguns atletas de hoje ou atletas do passado, assim, que ainda competem, no caso, que você fala assim, isso aqui é uma promessa, isso aqui pode ganhar Olimpíadas. Pra gente ficar de olho. Pra gente ficar atento? Olha, hoje em dia, ganhar uma Olimpíada é uma coisa realmente, assim, se eu colocar responsabilidade em alguém de ganhar uma Olimpíada, Claro. é uma coisa muito, muito difícil, porque dizem que a matemática fala que para você participar de uma Olimpíada na esgrima, você precisa ter pelo menos 10 anos participando em circuitos mundiais. Então, só para começar com isso, assim, você pega um atleta, ele pelo menos 10 anos participando de circuitos mundiais já é bem difícil. E a questão mais complicada é que os atletas que conseguem ultrapassar a idade de entrar na faculdade ou escolher esgrima, sabe? É uma questão muito delicada para um atleta no Brasil, principalmente, conseguir se manter num alto nível e poder estar há tanto tempo competindo, se bancando para fazer isso, para chegar no seu auge, para tentar classificar, para tentar se classificar para a Olimpíada. Não estou nem falando em ganhar uma Olimpíada, sabe? Perfeito. A gente tem nomes muito fortes, mas eu confesso que pensando no nome agora, a longo prazo, eu não saberia dizer. Mas a gente tem vários atletas que estão competindo, que faziam parte da minha equipe também. O Guilherme Toldo, a Ana Beatriz Bulcão, a Mari. Tem vários atletas que estão aí competindo. O Garrigós. Tem vários atletas que continuaram da minha época. Mas não saberia apontar um nome, não vou descartar nenhum outro. Pergunta difícil também, né? Deveria ser, porque a pergunta aqui é de quem não entende do esporte. Então, eu poderia dizer o seguinte, né? Uma pessoa que pode chegar lá e representar bem o Brasil, né? Ganhar um ouro não é fácil, acho que nem o esporte ganhar um ouro, ganhar uma Olimpíada, né? É um sonho para todo mundo. É verdade. Exatamente. E Amanda, assim, você participa de vários projetos sociais, né? O que eu acho bem legal, assim, da gente abordar. Qual que é esse propósito seu também de levar, não sei, essa parte do esporte ou a sua participação mesmo presente nas ações que você faz? Então, hoje em dia, eu não tô fazendo nada, porque eu literalmente parei todo o universo da esgrima e comecei a me preparar para um outro universo, né? Depois a gente fala sobre isso. Tá. Mas o meu intuito em estar ajudando outras pessoas é porque eu acredito muito na bandeira do esporte. É uma coisa assim que a minha mãe acreditou muito. Ela sempre quis me colocar no esporte, porque ela falou, sabendo que você tá no esporte, eu sei que você não tá em lugares que eu não gostaria que você tivesse. Então, para começar, eu acredito muito na bandeira do esporte. Eu realmente acho que o esporte ele é capaz de mudar a vida das pessoas. E o meu intuito sempre foi esse. Como eu aprendi esgrima numa escola, fazendo educação física, não foi assim, vou atrás da modalidade. Não, ela veio até a gente. Eu sempre tentei fazer isso. Eu sempre tentei ir nas escolas, nas faculdades, nas creches, em qualquer lugar que eu tivesse uma porta aberta para poder mostrar a esgrima, eu sempre fiz. E eu resolvi, querendo ou não, teve um momento da minha época que eu operei meu joelho, fiquei durante quase 1 ano sem poder competir, treinar direito. Tinha muito tempo livre, resolvi ajudar crianças a trazer um pouco acho que é a parte gostosa do esporte, que nem a gente comentou das crianças brincando ali. Eu fui pro Hospital Pequeno Príncipe e toda semana eu dava aulas de esgrima para as crianças. Não aulas, mas assim, mostrava um pouquinho. Você tem que imaginar que tinha gente na cadeira de rodas, com um respirador, enfim. Então, não dá para você fazer muita coisa também. Mas só por você estar lá, por eles verem, assim, uma carinha diferente, com umas espadinhas que apitam, levar as medalhas, sabe? Já eu acho que é fazer... Assim, você volta pra casa, assim, com uma energia incrível. Eu lembro que quando eu tinha que operar o meu joelho, eu conheci o Thales. E o Thales, ele falava que... O Thales, ele, assim, já tinha
tido como induzido, milhões de operações inteiro. E ele falou, ele e a mãe dele, eles falaram pra mim assim, Amanda, fica tranquila, tudo vai dar certo, você vai operar o teu joelho, você vai voltar, você vai ficar bem. E ele falava que ele amava sonho doce de comer, sabe? Sim. Mas o que ele amava mesmo era poder sonhar. E ele, tipo assim, nossa, é uma das pessoas que me deram sempre muita vontade, coragem pra qualquer desafio. Porque eu via, tipo, um menino de 10 anos lutando pra viver. E às vezes eu chegava lá, tipo, putz, não fui bem nessa competição. Ai, briguei com fulano. Ah, não consegui esse patrocinador. Às vezes a gente, tipo, se apega a umas coisas tão pequenas. E daí você vê um menino de 10 anos lutando pela vida dele, com uma energia melhor do que a sua, ele te incentivando, falando que vai dar tudo certo, porque eu tinha que operar meu joelho. Eu falei, meu Deus, Amanda, realmente você precisa ver que a tua vida é linda, maravilhosa, agradecer e assim, continuar firme e forte aí, entendeu? Então, pequenas causas de Play for Change também, que eles têm a bandeira da música, que a música muda vidas, ajudei eles também. Fui embaixadora de algumas outras marcas também, mas exatamente nesse intuito de conseguir trazer um pouco a felicidade, a alegria, poder passar um pouco a minha história de vida, mostrar como a esgrima mudou a minha vida, que eu conseguia me bancar com esgrima, que eu consegui viajar, conhecer mais do que 74 países, defender meu país, entrar pro exército, sabe? O que uma decisão minha mudou todo o resto da minha vida e representar o país, eu acho que é uma das coisas mais incríveis que tem. E é legal que você falou ali até da história da tua mãe, né? Que foi com você, te motivou, tudo. E a gente falava no bastidor, você disse que também conseguiu logo cedo, né? Viver do esporte, conseguir. Sim. Quando fala assim, patrocínio, como que é? Assim, é difícil conseguir patrocinadores para esse esporte? Porque a gente vê muitos depoimentos em Olimpíadas, em Jogos Olímpicos, né? Nos Pan-Americanos, da pessoa falar, vim aqui por muita garra, fulano me ajudou, porque não tem o apoio, né? Como que você passou isso e o que você comenta e direciona para quem, de repente, está à procura de um patrocínio? O que você dá de orientação, Amanda? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, você conseguir um patrocínio, acho que é que nem você ir para uma faculdade estadual, uma boa faculdade, assim, incrível. O que você tem que fazer? Você tem que estudar muito, certo? Você vai ter que se dedicar muito para conseguir. Você vai ter que ter bons resultados, ser o melhor na escola durante anos, chegar lá e gabaritar tudo. Para você ter um patrocínio, mais ou menos segue a mesma linha. Você vai ter que treinar muito, você vai ter que ter bons resultados, você vai ter que alcançar os melhores níveis para você ser visto e alguém querer te patrocinar. É mais ou menos a mesma linha. Então não adianta você começar no esporte e falar, mas não tem nenhum patrocinador. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que mostrar que você pode chegar lá, que você chegou lá e que você vai chegar muito mais longe. Eu tive a sorte de crescer no Paraná, começar a esgrima em Curitiba. A gente tem lá um dos melhores projetos do Brasil, que é o Talento Olímpico do Paraná. Na minha época, pelo menos, esse era o nome. Não sei se mudou ou não. Mas eu fiz parte desde a primeira edição. Fiz parte também dos projetos da prefeitura, que você montava um projetinho. Então, assim, desde nova, assim, desde os meus 13, 14 anos, eu ia lá e falava, eu quero participar dessa competição, vou gastar tanto, quero ir para tal lugar, passagem, hospedagem. Você monta realmente um projetinho que tem todos os teus gastos. Daí você chega, mostra isso para a prefeitura, eles aprovam, te liberam uma verba. Aí você vai competir, você pega a notinha de tudo, depois você faz lá a prestação de contas. Você mostra tudo que você gastou para eles e eles te ajudam. Tem o Talento Olímpico do Paraná, que dependendo do resultado que você tem, se é campeão brasileiro, estadual, nacional, pan-americano, olímpico, você entra dentro de um nível de bolsa para receber. Daí tem o Bolsa Atleta do governo, que tem também a mesma coisa. Sou campeã estadual, tenho medalha em Pan-Americano, em jogos, estou entre os 16 melhores do mundo. Acho que estar entre os 16 melhores do mundo te dá uma bolsa de R$20 mil por mês, mais um monte de competição paga. Então, assim, tem vários projetos que dependem só do governo, sabe? Que você já pode começar a fazer isso. Desde crianças, a 10, 11, 12 anos, já podem começar a fazer isso. Eu tive a sorte que eu brinco que às vezes você tem que estar no lugar certo na hora certa, e eu tive essa sorte. Mas eu tive muito graças à minha mãe, que foi o que você falou, que falou, Amanda, você tem uma oportunidade única de participar de uma Olimpíada, talvez nem os teus netos vão ver essa Olimpíada. E depois, quando você tiver 20, 22, 23, você faz o que você quiser, você estuda, você trabalha, enfim.
passou a Olimpíada, já era. Não tem como você voltar atrás e falar, vou esperar quando eu tiver 90 anos participar de uma Olimpíada. Não tem como. Então, a minha sorte foi que eu estava na hora certa, no lugar certo, tinha a idade boa, o potencial para participar dessa Olimpíada. E todo mundo estava olhando o esporte. Então, 2010, por exemplo, depois que a Olimpíada saiu, todas as grandes marcas, elas pensavam o quê? Eu preciso vincular a minha imagem a algum atleta, algum futuro campeão olímpico. Então, eu não posso comparar o hoje com o que foi em 2010, 11, 12 até 2016, que foi a Olimpíada do Rio. Porque todas as grandes marcas, elas queriam estar vinculadas. E o meu grande primeiro patrocinador foi a Petrobras. Legal. Porque eles escolheram alguns esportes para patrocinar. Eu entrei no começo como categoria de base, eu era juvenil, era cadete juvenil. E eu entrei recebendo um salário por ser atleta, acho que era 3 mil por mês, não lembro, alguma coisa assim. Depois subiu para 5, eu acho. Mas eles pagavam as competições, eu tinha vale transporte, plano de saúde, vale alimentação, várias coisas. E nisso veio patrocínio do governo, Bolsa Atleta. Então, assim, desde 15 anos de idade, eu já recebia um salário. Já ganhava aí uns 6, 7, 8 mil por mês, assim. Mas, obviamente, eu morava na França. Então, tinha um custo altíssimo. E eu brinco que a minha mãe me patrocinou por um bom tempo. Mas, com 18 anos de idade, a minha mãe abriu a minha conta no banco. E ela falou, minha filha, a partir de agora tá aqui o telefone do contador, do advogado e do gerente do seu banco. Eles são seus melhores amigos. Saiba que se você gastar mais do que você pode, você vai ter juros. Só que ela me ensinou isso já pagando juros. Porque ela falou, olha, esse ano você gastou um monte, você teve um monte de coisa. Enfim, tá aqui, ó. Você vai ficar durante um ano pagando 200, 300 reais por mês de juros de alguma coisa. Então, ela já me ensinou na marra, sabe? Eu já fui aprendendo assim... Na dor, na prática. dor, exato. E daí eu comecei a correr atrás de vários patrocinadores. Eu cheguei a fazer projeto de lei de incentivo ao esporte. Fui a primeira atleta do Brasil na esgrima a fazer um projeto, acho que é a única até agora, que fez um projeto de lei de incentivo ao esporte individualmente, sem ser um clube, sabe? O que eu fiz? Depois da Olimpíada do Rio, eu tinha operado meu joelho, fiquei um tempo parada, resolvi fazer esse projeto de lei de incentivo ao esporte, abri uma academia de esgrima no Graciosa Country Club, fiz um projeto de mais ou menos 500 mil, onde eu captava, eu ia de empresa em empresa, empresas de lucro real. Elas podem doar até 1% do imposto delas para o esporte. Daí tem a Lei Rouanet, tem várias outras leis que você poderia fazer isso também. E eu sempre falava, não tem nada melhor do que saber para onde o seu dinheiro está indo. Eu chegava pro empresário e falava, você tá dando pro governo, você não sabe para onde esse dinheiro tá indo. Eu tô te dando a possibilidade de me ajudar. Daí eu abri também uma escola de esgrima, né? E daí eu ajudava as crianças carentes. Então eu fazia oficina para as crianças carentes. Tinham várias outras coisas que eu fazia além de só ir competir e representar eles. Então era isso, eu ia batendo de porta em porta. Tive patrocínio da Wonder, da Britânia, da Demilar, vários patrocinadores, assim, cada um doando um pouquinho, e eu acho que arrecadei 300, 400 mil reais, que me possibilitou abrir a academia de esgrima, eu recebia o meu salário, pagava todas as minhas competições, pagava o salário do meu treinador e várias outras coisas. Só que assim, é correr atrás. Sabe, você não pode ficar sentado esperando que um cara vai olhar pra você e falar, ah, nossa, quero te patrocinar. Ou você tipo hoje, o João Fonseca da vida, que assim, todo mundo quer, você é o herói, você é a pessoa mais top que tem, senão você vai ter que ir atrás e correr e lutar muito por isso. Grandes ensinamentos da mãe, né? Exatamente. Paris, agora conta, financeiramente, fantástico. Não, os ensinamentos dela. Exatamente. A consciência, né? A consciência, é verdade. Ô, Amanda, mas assim, né, você tá contando aí pra gente, eu só escutei coisa boa, né, Cleve? E a gente gosta de saber dos desafios, sabe? A gente gosta, até porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem vários desafios aí que enfrentam na jornada, seja qual for. Tem alguma história, assim, peculiar pra você contar pra gente, compartilhar de alguns momentos de desafio, alguns perrengues que você já passou aí? Claro. Bom, perrengue eu acho que todo mundo passa, né? Quando você é atleta, poderia ter... eu tenho história pra até dizer chega pra contar de todas as coisas. Tipo, desde chegar... Quando eu fui morar na França, eu só sabia falar uma frase francês. E a minha mãe me colocou pra morar com o meu treinador no meu primeiro mês. Eu nem conhecia ele, assim, sabe? Eu tinha 15 anos. Desde isso, a chegar em competição e o Brasil não inscreveu os atletas. A gente, tipo, sei lá, 6 horas da manhã lá
Turquia, na Hungria, sei lá onde que fosse, o Brasil, tipo, ligando o presidente 1 da manhã. Pelo amor de Deus, eu preciso que você me inscreva na competição. Não ter dinheiro para poder participar. Tipo, imagina, eu tinha quase 20 competições internacionais por ano para estar participando. Então, é muita competição, sabe? É muito pesado. Cara, o maior perrengue que eu acho que qualquer um pode colocar no Google e ver foi na Olimpíada. 6 meses antes da Olimpíada, eu rompi o ligamento do meu joelho. E eu tava numa competição na França, eu não tinha o que fazer. Se eu operasse o joelho, eu tava fora da Olimpíada, não tinha tempo hábil. E se eu não operasse, eu ia ter que ir sem ligamento. E daí chegou essa notícia de que eu tinha rompido o ligamento do meu joelho. E o meu médico na França, ele falou, olha, Amanda, tem uma menina que eu conheço francesa que fez uma órtese, uma sobremedida, segura o teu joelho, ele não vai sair do lugar. Você vai ter que fazer muita fisioterapia para aguentar, tentar chegar na Olimpíada com o joelho assim, sem romper menisco e várias outras coisas. Isso aconteceu. Um mês depois... Foi isso? Ou um mês antes, na verdade, um mês antes disso, a gente descobriu que uma atleta húngara estava representando o Brasil. Ela não falava português nem nada. A gente estava numa competição na Espanha e falaram pra gente, cara, a fulaninha tá com o namorado dela jantando, não foi jantar com a gente. Eu falei, mas ela não é casada com um brasileiro? Por isso que ela representa o Brasil? Não, mas ela só forjou esse casamento pra poder representar o Brasil e tentar ir pra Olimpíada do Rio, porque pela Hungria ela não ia conseguir. Nossa! Quando eu descobri isso, liguei pra minha mãe, né? Falei, irmã, você não sabe o que aconteceu, cara. Essa menina aqui que tá, tipo... Ela era bem mais velha do que a gente. Tinha muito mais experiência. Não sabia falar a nossa língua. Tipo, a gente ia fazer o nosso grito de guerra. Ela não sabia nada. Tipo, não era uma atleta realmente que tava fazendo parte da equipe. E daí, quando a gente descobriu que a documentação dela tava falsa, que tudo tava errado, eu fui lá em Curitiba. Fui lá, tipo, onde você tira o passaporte, na Polícia Federal. Busquei tudo dela. Fui pegando todas as informações. A gente entrou com um advogado. Foi assim, uma guerra. Uma guerra, literalmente. Foi um mês depois, eu descobri que o meu ligamento tinha rompido. E eu queria participar da Olimpíada. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo. Eu tava abrindo uma academia de esgrima também. Uma outra academia de esgrima que eu tava abrindo. Foram várias coisas que eu fui fazendo ao mesmo tempo. Foi um baque, assim. Entrei em depressão profunda. Tive vários problemas, assim, de não querer nem viver mais, assim. Nossa. Eu pensava, meu Deus. Caramba. O que eu tô fazendo na minha vida? Engordei, sabe? Foi tudo um boom ao mesmo tempo. Só que a gente falou, não vou abrir mão de tudo que eu fiz nos últimos anos da minha vida. Os últimos 7 anos da minha vida foram para participar dessa Olimpíada. Então, comecei a tomar remédio, a me tratar, a focar em cada objetivo. Esse negócio da húngara, por exemplo. A gente pegou advogado, cuidou disso tudo. Foi o primeiro caso no Brasil que um juiz, não sei, ministro, não sei como que é, tirou a naturalização de outro. Então, ele te deu o passaporte, o outro foi lá e falou, não, eu tiro. A gente conseguiu ganhar 3 semanas antes de ir para a Olimpíada. Então foi assim, uma briga judicial. Toda semana colocava, tirava, o Comitê Olímpico não queria saber disso. E o que acontece? O que eu falava? Se um mês depois, vai que a gente ganha uma medalha na Olimpíada. Um mês depois, eles descobrem que a naturalização dela foi forjada, que foi um erro, eles tiram a medalha de todos, porque é como se fosse um atleta dopado, se fosse pego no doping. Vocês não estão entendendo a gravidade da coisa. Claro. Então, brigando judicialmente para mostrar a gravidade da coisa de ter uma atleta que não era brasileira. Lutando com o meu joelho, sem poder fazer fisioterapia direito. Na época, eu não contei pra ninguém que o meu joelho estava rompido. Eu falei que ele estava parcialmente rompido. Então, todo mundo me via com aquela joelheira. Eu falava, não, tá tudo bem. É só pra evitar que rompa. Porque eu tinha certeza que se eu falasse que estava rompido, eles iam me tirar da classificação. Só que eu fui pro Pan-Americano, tive a minha melhor participação. Fui a melhor brasileira no Pan-Americano antes da Olimpíada. Então, eu falei, não, cara, se pelo menos eu tô sem ligamento, mas eu tô indo bem, também não vou estar fazendo mal pra minha equipe. Também não queria prejudicar a minha equipe. E consegui participar do sonho da minha vida, que era ir pra Olimpíada. Então, no final das contas, todos os sacrifícios valeram a pena. E nas Olimpíadas do Rio, que colocação que você ficou, Amanda? Cara, você acredita que eu não sei a colocação? Mas é porque a esgrima é assim, são os quadros, 32, 16, 8, enfim. É mata-mata. Você entra, se você ganha, você passa pro próximo, você perde, você tá fora. Eu perdi no meu primeiro combate. Eu acho que foi 32 ou 16, não lembro.
agora Legal. de cabeça Mas você tem um vídeo guardado da sua Não, luta? tem tudo. Só isso aí já é... É que eu falo que prêmio, né? eu vivi a Olimpíada tão intensamente. Já tem um prêmio já. Não, eu te juro, assim, tem muitas coisas que eu nem lembro que aconteceram. Porque você vive tão... Tem um momento no nosso... Quando a gente tá competindo, que você já deve ter escutado de várias pessoas falando, que parece que tudo em volta trava, assim. Tipo, as coisas ficam, assim, em câmera lenta e você vive tão intensamente aquele momento. E em vários toques na minha carreira de esgrima, eu vivi isso. De, tipo, estar 14-14, é aquele toque pra te fazer ir pros Jogos Pan-Americanos e parece que, assim... Tudo fica um silêncio, você só escuta a tua respiração, você só vê aquele movimento em câmera lenta acontecendo e você toca e ganha. A pessoa te pergunta, o que você fez? Você não tem a mínima ideia, assim, tipo, não consegue lembrar. Parece que você saiu dali e alguma coisa aconteceu. E eu falo que na Olimpíada foi mais ou menos isso, assim, sabe? Tipo, eu vivi tão intensamente cada momento, assim, foi realmente um sonho que tem coisas assim que eu nem lembro o que ia acontecer. Legal. Amanda, você nos contava aqui sobre esse projeto novo teu agora, né? De empreendendo na parte imobiliária, né? Até você contou um pouco da história que você está morando em São Paulo, mas a sua imobiliária lá em Trancoso, na Bahia, Isso. né? Muito bacana. Em que momento que você falou assim, ó, agora que eu parei, vou dar uma descansada, né? E depois eu vou pensar em alguma coisa para empreender? E é uma coisa que eu quero saber. E assim, o que o esporte te ajuda agora na nova profissão? O que o esporte trouxe de bagagem, de legado para te ajudar? Bom, eu acho que, como eu já comentei, que o esporte realmente ele muda a vida da pessoa. Desde jovem, querendo ou não, eu tive que me preocupar em da onde que eu vou tirar o dinheiro para poder participar, fazer todas as competições que eu quero, os estágios de treinamento, todos os lugares que eu quero estar. Porque isso tudo é dinheiro. Você tá na Europa um mês, aí vai pra China, aí vai pro Brasil. Tudo isso você tem que fazer planejamento. Então, eu acho que desde jovem, para você estar participando de um esporte em alta modalidade, representando o teu país, onde nem sempre você vai ter um patrocínio ou você vai ter alguém te bancando, você tem que começar a se educar, a pensar. Tipo, as minhas amigas estavam pensando, eu quero ir pra Disney, quero fazer minha festa de 15 anos, quero uma bolsa. Eu pensava, nossa, tá entrando um dinheiro daqui, eu vou guardar pra ir pra essa competição. A competição daqui a 6 meses, eu já vou comprar a passagem agora que tá mais barata, o hotel eu vou ligar pra alguém pra dividir, a alimentação eu tenho mais ou menos tanto pra gastar. Então, eu acho que assim, você já começa a ter uma mentalidade pra conseguir se organizar financeiramente desde novo. E eu acho que a coisa mais importante é você realmente pensar no amanhã, é fazer o planejamento e tomar decisão. Porque quando você é jovem, geralmente você faz o que os teus pais estão falando pra você fazer. Você faz o que a escola tá falando pra você fazer. E quando você sai um pouco desse universo, que você tem que se planejar pra fazer alguma coisa, você tem que abrir mão de muita coisa pra conseguir fazer aquilo, eu acho que já é o primeiro diferencial, que depois isso vai quando você tiver alcançado um certo nível, todo mundo hoje em dia, por exemplo, quando eu entro em uma empresa, em algum lugar que me apresenta, todo mundo fala, nossa, ela é dedicada, ela tem determinação, ela sabe escolher, ela sabe priorizar. E acho que isso, assim, já vai fazendo um grande diferencial para uma pessoa. Quando você sai do nível alto de um atleta, por exemplo, eu fui do Exército também. Representei o Exército Brasileiro durante 8 anos. Eles falam, gente, tipo, pra você ser um atleta, sargento do Exército, você tem que ter muita disciplina, você tem que correr atrás do que você quer. Então, eu já fui desde nova sendo meio que treinada pra conseguir alcançar os meus objetivos. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me planejar? Quais são as minhas metas? E acho que isso já vai fazendo um grande diferencial mesmo de você conseguir chegar lá, entendeu? Daí, o que aconteceu? Quando eu tava em 2019, que veio a pandemia, mais ou menos, tudo começou a ficar muito incerto. A própria Olimpíada de Tóquio, que era 2020, já não sabia mais se ia ter, como é que ia ser, as fronteiras fechadas. Eu tava num momento da minha vida onde eu tava pensando em ir pra Europa para poder treinar e me dedicar melhor lá de novo, para poder ir para a próxima Olimpíada. E daí a minha mãe resolveu morar em Trancoso, na Bahia. E as fronteiras fecharam. Ela estava morando na Inglaterra, estava em Londres, as fronteiras fecharam. Eu tive que ir para Trancoso e fazer toda a negociação, comprar casa, receber as chaves. Acabei me apaixonando por Trancoso. Quem não se apaixonaria por Trancoso? E fiquei lá uns 6 meses, fui fazendo as coisas.
E daí as fronteiras meio fechadas, eu falei pra minha mãe, mãe, quer saber? Eu vou tirar um ano sabático da minha vida. Pra me reorganizar, pensar o que eu quero, fazer, sabe? Meu planejamento. Querendo ou não, eu trabalho desde os meus 15 anos de idade. Sempre com o peso da nação, de patrocinador, de tudo. Eu falei, quero um ano não ter que pagar conta, não ter que representar ninguém, não ter que... Nada, só quero ser filha por um ano. Nisso, ela resolveu abrir uma imobiliária. Ela sempre trabalhou nessa área de casa, prédio, venda, enfim. E eu comecei a ajudar ela, aquela coisa normal. Minha mãe é minha melhor amiga. Ela fala, o que você acha disso? Você gosta dessa logo? O que você acha dessa casa? Ah, vamos visitar ali comigo? Putz, fulano tá me ligando. Você fala aqui com ele um segundo? E eu postando no Instagram que eu estava em Trancoso. E eu sempre fui conhecida como a Mandinha da Esgrima. Legal. E daí o pessoal começou a falar, pô, a Mandinha tá em Trancoso. Ah, eu quero ir pra Trancoso. Cara, será que a Mandinha conhece alguma coisa? E daí todo mundo começou a me ligar. Ah, Amanda, você tá em Trancoso, tem uma casa pra indicar? Pô, minha mãe abriu uma imobiliária. Então veio vindo o leque que todo mundo, tipo, acompanhou a minha carreira. E do nada, a menina olímpica, representando o exército, morando fora, abrindo academia, fazendo projeto de incentivo ao esporte, Trancoso, na praia. E daí eu montei um boneco de esgrima lá. Então, tipo, as pessoas viam eu treinando, tipo, com boneco de esgrima em Trancoso. Falavam, nossa, mas como que ela tá ganhando a competição morando na Bahia, né? Tipo, que loucura, como é que faz? Então começou, acho que, a gerar aquela curiosidade. E todo mundo começou a comentar, a falar. E acontece que eu falei, mãe, eu acho que eu gosto muito disso. É uma coisa que eu tenho me identificado bastante. Tinha os Jogos Pan-Americanos, que eu queria encerrar minha carreira, que eu comentei com vocês. Eu falei pra minha mãe, olha, eu vou treinar um pouco pra isso. Vou me dedicar a esse objetivo. E eu vou parar e vou ficar trabalhando com você na imobiliária. E eu acho que, assim, muito da determinação, do planejamento, da organização que eu tive que ter durante a minha carreira inteira, porque quando você é atleta, você faz um programa para daqui a um mês, para daqui a um ano, daqui a 4 anos. Um ciclo olímpico tem 4 anos. Então, quando eu resolvi assumir a imobiliária, eu peguei toda essa minha base do esporte, que era planejamento, organização, metas, focos, e eu transformei ela para a parte da imobiliária. Então, eu falei, olha, primeiro mês eu quero reorganizar a casa inteira. Então, eu fui conversando com as pessoas que trabalhavam na imobiliária. Ó, você vai ter que fazer isso, você vai... Quando a gente organizar isso, a gente passa para o próximo passo. E desde o começo eu já peguei, tipo assim, já tinha... Meus planos já são, tipo, de expansão, de estar, por exemplo, na Itália, que eu conheço muita gente, levar a imobiliária para lá. Mas como que eu vou fazer para levar ela para lá? Quais são os números que eu tenho que mostrar? Legal. Então, a gente comprou a casa por tanto na pandemia. Ela rendeu tanto, vendemos ela agora por tanto. E alugando ela, a gente, querendo ou não, consegue tanto por mês. Como que eu vou mostrar isso para se tornar uma coisa interessante para as pessoas quererem isso também? E daí, aos pouquinhos, assim, fui fazendo várias coisinhas, modificando aqui, ligando para alguém, falando com o outro. E a imobiliária tá crescendo bastante. Eu sinto, assim, que a gente tá tendo reconhecimento. A gente tenta trabalhar com a imobiliária como se fosse algo que fosse pra gente. Então, o atendimento, você vai me ligar, eu vou tentar te atender como se fosse algo pra mim mesmo, sabe? Tentar dar o melhor atendimento possível. E eu tenho amado fazer isso e eu tenho certeza que toda a minha carreira, minha bagagem da esgrima fizeram que eu tivesse esse diferencial. Bacana demais. Ô Cleverson, além dela fazer tudo isso, pegar todos os ensinamentos dela e levar para a vida dela empreendedora, você sabia que ela foi considerada a musa das Olimpíadas? Ah, eu acredito. Você acredita, Cleverson? Porque essa pessoa ela ficou com vergonha. Não, mas Cleverson, olha lá. Como que foi essa história? Você foi surpreendida? Sim. Porque o que aconteceu? Em 2000... Modesta, ela foi modesta, assim. Não, mas se eu te mostrasse as fotos, assim, tipo, você fala, não, jamais. Tipo, se fosse hoje, que eu tô num estado fisicamente melhor, sabe? Já tem uma aceitaria melhor. Aceitaria melhor, confesso. Mas na época eu tinha, tipo, 20 anos, eu acho. E a Playboy me convidou pra ser capa da Olimpíada de 2016. Eles me escolheram como uma atleta pra ser a capa da Olimpíada de 2016. Eu falava, gente, tem tanta mulher 1000 vezes mais linda do que eu. Mais sarada, mais magra, mais um monte de coisa. Eu tinha um complexo com o meu corpo, porque eu fui morar na França, engordei um monte treinando, sabe? Tipo, tanto músculo como gordura mesmo. Uma baguete, croissant, madeleine todo dia, né? Tipo, caos total, enfim. E daí, quando chegou isso, que a Playboy me chamou pra ser a capa da musa da Olimpíada. Eu falei, gente, que loucura. Daí saiu em todos os lugares, todo mundo me perguntando. Daí veio o jornal...
fantástico, eu acho, que fizeram a eleição das musas também. E daí, óbvio, que uma coisa vai levando a outra. E eu já tava saindo muito nas mídias por causa do caso da húngara, daí o meu joelho, várias coisas. Então, quando eu cheguei na Olimpíada, foi muito engraçado, porque os jornalistas, eles falaram, nossa, Amanda, você foi a atleta que praticamente mais apareceu sem nem ter os resultados de certos atletas brasileiros. Foram várias coisas. E óbvio que isso também ajuda com o patrocinador. Sim. Querendo ou não, as marcas, elas buscam não só resultado, né? Tem um pouco de tudo. Da publicidade. O Exército, ele para patrocinar um atleta, que não é bem patrocinar, mas eles te chamam para fazer parte de atletas de alto rendimento, representar o Exército nas modalidades, nas competições do Exército. Ele fala que tem que ter vários focos. Você tem que ter resultado. Mas você tem que ter disciplina. Você tem que ser uma pessoa que consiga representar a imagem do Exército. E como qualquer outro patrocinador. Se você pegar um patrocínio de, sei lá, de bem-estar, você não pode estar na rua fazendo coisas que não condizem com aquilo. Exato. Então, assim, é tudo muito importante. E daí, quando você tá sempre na mídia, todo mundo tá falando de você, daí talvez tenha um rostinho bonito, não sei, as pessoas querem vincular, isso ajuda também, com certeza. E a Amanda tem uma facilidade de comunicação, né? Tem. Ela conversa muito bem. Muito Sou geminiana. Tá explicado. Tá explicado. Geminiana é comunicação pura. Você tem a pergunta X da questão? Porque eu tenho o meu ping-pong aqui com ela. Pode ir no seu ping-pong. Pode no meu ping-pong? Então vamos lá. Vamos lá, as nossas perguntas. Tem que escolher, tá? Tá. Mentira, não tem que escolher não. É só responder mesmo. Vamos aqui a minha colinha. Golpe favorito na esgrima? Putz, como é que eu vou falar? O meu golpe favorito é... Eu faço a minha adversária fazer de conta que ela vai conseguir me atacar. Eu paro, levo a espada dela lá pra longe. E daí, num movimento bem rápido, eu entro com a minha espada. Então, tô falando dessa forma pra vocês conseguirem imaginar. Entender. Mas eu faço, tipo, eu abro o meu corpo. Ela vê todo um alvo livre. Na hora que ela vai vir, ela tá quase chegando. Eu tiro a espada dela e entro com a minha. É esse o golpe. Legal. Agora eu consegui visualizar melhor. Vamos lá. Um prato que te representa? Ai, ferrou, porque eu amo gastronomia. Fiz um monte de curso, morei na Itália. Tipo assim, churrasco. Pra mim é uma coisa que eu acho que, tipo... Mas aí não me representaria. Todo mundo fala que eu cozinho muito... Faço risoto, massas em geral. Mas, eu amo estrogonofe também. Não tem... Impossível. É uma churrasco e estrogonofe? Não, churrasco e risoto. Risoto. Um momento que te marcou? Um momento que me marcou, com certeza, eu vou falar sobre a Olimpíada, né? Não tem que falar. Acho que eu brinco muito. Quando eu cheguei na Olimpíada, a primeira coisa que aconteceu... Quando eu entrei, literalmente, a gente foi comer. Eu sentei na minha mesinha. Na mesa da frente estava o Nadal. Sentando com a mesma coisinha, igualzinha. Eu olhei e falei, Raíssa, é o Nadal. Ela, o Nadal? Eu falei, dela olhou e falei, meu Deus, gente. Daí a ficha caiu. É muita loucura, falei, gente, eu tô aqui junto com os melhores do mundo. Daí você começa a pensar, nossa, mas será que eu sou tão bom assim também, sabe? Óbvio, não tô me comparando com ele, mas assim, por estar lá, a ficha começa a cair. Com certeza. Uma palavra que te define hoje? Uma palavra que me define hoje? É difícil, porque eu sou geminiana, eu vou ficar naquela, eu acho que é essa, aquela, aquele outro. Eu acho que eu sou uma pessoa madura. Perfeito. E um sonho que você ainda quer realizar? Um sonho que eu ainda quero realizar é ser mãe. Tá caminhando, né? Legal. Ainda por alguns anos, acho que ainda tem que viver várias coisinhas, mas um sonho que eu quero realizar é ser mãe. Perfeito. Perfeito, Cleve. Eu amei receber a Amanda aqui no X da Questão. Excelente. Você gostou? Se eu posso te dar uma dica, claro. Não demora pra ser mãe. Viu? Não, com certeza. Eu vejo assim que você vai ver, a maternidade vai te realizar com certeza, mas muitas mães esperam muito, né? Então assim, agora você está numa idade, lógico, tem todo um tempo, né? O tempo de Deus, como eu falo. É verdade. Mas se você puder dar uma dica, porque vale muito a pena. Eu nunca fui mãe, sou pai, né? Mas como pai... Incrível. Ele é um pai babão, babão. Como pai vale muito a pena, então assim, não prolonga muito. Eu demorei, meu ponto de vista, acredito, demorei demais.
Mas é um sonho maravilhoso que você falou. Não, sempre foi meu sonho antes mesmo de ter uma medalha olímpica, assim. Eu falava que, era sempre assim, ou eu vou pra Olimpíada ou eu vou ser mãe. Só que a gente, é o que você falou, é no tempo de Deus. Tem coisas que a gente não decide, foram indo. E depois de um tempo, eu sempre falava que eu queria ser mãe no máximo até 30 anos. Passou, já. Eu tô com 31 anos. E depois da Olimpíada de 2016, eu encontrei uma mulher que ela me falou, Amanda, tudo tem seu tempo, você tem que aproveitar. Porque depois que você é mãe também, as coisas mudam. E como agora eu tô nessa trajetória nova da imobiliária, várias coisas, eu faço ponte aérea todo mês pra Trancoso. Então, assim, tem coisas que eu ainda preciso me estabelecer e tudo mais, né? Pra... Vai vir naturalmente, como tudo na sua vida já fluiu, né? Já fluiu muito bem. Amanda, que a gente quer te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, dividir um pouco aí de toda essa sua trajetória mega vencedora e de sucesso. Obrigada. E aí, quem sabe, né, se um dia a gente, nas nossas férias, Cleve, a gente vai para Trancoso. Com certeza. Em um dos imóveis da Amanda. Bahia Trancoso. É fácil. Ser e estar na Bahia. Vou procurar a Amanda. Ô, Cleve, para quem quiser achar a Amanda, quiser conhecer e acompanhar a carreira dela. Exatamente. Amanda, mais uma vez, obrigado, né? Foi muito boa a entrevista, ajudou muitas pessoas, eu tenho certeza. São histórias lindas, né? Porque o bacana é que agora você saiu do esporte, vem pro empreendedorismo. Sim. Então, eu acredito que você inspirou muita gente que está assistindo e inspirará ainda mais ao ser compartilhado esse conteúdo. Então, naquela câmera, você fica à vontade para divulgar suas redes sociais, seu novo projeto, né? Imobiliário, enfim. Está à vontade agora. Bom, então vamos lá. No Instagram, meu nome é Amandinha_NS, Amanda Neto Simeão, como eu sou conhecida. A minha imobiliária se chama Bibahia Trancoso. E tem o nosso site também, www.bibahia.com.br. E quando vocês quiserem, vocês me mandam uma mensagem, eu quase sempre respondo. Então, contem comigo para o que vocês precisarem. Um beijo. Legal. E aqui a gente vai ficando com mais um episódio que foi sensacional. A gente falou de várias coisas aqui com uma atleta olímpica, a gente da esgrima. É um privilégio pra gente ter você aqui, assim como nossos convidados. E a gente espera você no próximo episódio. Mas antes da gente dar tchau, não esquece de se inscrever no nosso canal e também seguir a gente lá no Instagram. Até a próxima, né, Cleve? Até a próxima.